Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Repito, por isso quero exortar-te a reavivar o dom de Deus, em algumas outras traduções, a chama do dom de Deus, que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, presta atenção nisso, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Vocês podem, irmãos, repetir depois de mim? Deus não me deu um espírito de medo, um espírito de covardia. Você em casa também. Deus não me deu um espírito de medo e covardia, mas de fortaleza, de amor, de domínio próprio. Amém. Veja bem, essa palavra é muito forte, é uma ordem de Deus para nós nessa manhã, é uma palavra de exortação também, porque veja bem, Paulo está dando essa ordem para Timóteo, mas antes de entender essa ordem, quem era Timóteo? Timóteo, gente, era um jovem, filho de mãe cristã, também neto de uma avó cristã, e um pai pagão, que era um jovem que foi escolhido para ser o primeiro bispo de Éfeso. Então, São Paulo tinha o ordenado, né? O que é ordenado? Ele impôs as mãos. Até hoje, na ordenação de um padre, o bispo, que é sucessor dos apóstolos, faz o mesmo gesto, né? Impõe a mão, transmitindo ali o dom e invocando a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, São Paulo tinha ordenado São Timóteo, e mesmo sendo jovem, o colocado à frente da igreja de Éfeso. Todavia, Timóteo enfrentou muitas dificuldades, gente, muitas batalhas. Quem é líder de alguma coisa sabe o quanto que é difícil, né? Olha, os líderes às vezes são muito mal interpretados, e também às vezes erram, obviamente, mas quem tem uma missão sabe que em alguns momentos a gente se cansa, a gente se abate, né? Você como mãe, como pai, talvez hoje você está abatido, abatida, porque você está lutando pelo seu filho, pela evangelização do seu filho, para que o seu filho, a sua filha supere um vício, supere uma realidade que o aprisiona, uma postura errada na vida, e você não vê reação dele, né? Você está lutando por um casamento que parece falido, você está lutando para superar uma realidade que parece que você não vê solução. Então o desânimo vai se abatendo. Então, Timóteo estava enfrentando muitas dificuldades. Sobretudo, Timóteo enfrentava uma heresia, né, muito comum nessa época, que São João também enfrentou ali em Éfeso, um pouquinho depois, que é a heresia do docetismo, né? Os docetas negavam que Jesus era homem, tinha se encarnado, né? Os docetistas. Então, muita batalha, muita perseguição, e ele um jovem, né, muito entusiasmado, começou muito entusiasmado, mas estava desanimando. E esse é o problema da gente. A pessoa no dia do casamento, né, no dia da lua de mel, ela está entusiasmada, ela está disposta a perdoar. No dia da ordenação, a gente está disposto, nós como padres, né, estamos dispostos a superar as dificuldades. No dia que se forma ali como médico, como juiz, enfim, independente, não sei qual é a sua missão, a pessoa está motivada, mas depois a gente vai se desmotivando, se desanimando, desanima,
ânima quer dizer alma, né, do latim, você vai perdendo a alma, a disposição interior, as decepções, os problemas vão sufocando, vão minando a gente, sabe? E a gente vai desanimando. Talvez hoje você está desanimado, desanimada, já começou a semana com esse peso na cabeça, no coração, pensando, nossa, padre, tudo de novo essa semana, esse filho que eu me esforço tanto para trabalhar, para sustentar, reclamando aqui nesse vício, ou nessa postura errada, nessa depravação, nessa promiscuidade que ele vive. Ô padre, meu marido, tudo de novo, há 20 anos eu estou lutando. Enfim, você pode nomear, né? A gente vai tentando, vai caindo, vai levantando. Talvez a sua decepção é com você mesmo, né? Nossa, padre, eu não acredito que eu caí nesse pecado de novo, nesse erro. Eu estou lutando tanto, eu quero tanto fazer o que é certo. Como disse São Paulo aos Romanos, foi leitura desses dias atrás, né? Eu acabo fazendo o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não tenho força para fazer, né? São Paulo viveu esse drama, imagina eu e você, né? Talvez você está como Timóteo. Mas Deus hoje, através de São Paulo e através da palavra, está te dizendo, eu te exorto. O que é exortar, né? Dá licença, Val, abre para mim a imagem aqui. Exortar, às vezes, é você dar um chacoalhão na pessoa, né? Você já percebeu que até fisicamente, às vezes, você precisa disso, porque o sofrimento vai te fechando tanto, você fica tão assim, você não enxerga, né? Você vê que tem pessoas que elas estão vendo, mas não estão enxergando, né? A gente tem que, meu amigo, acorda, né? Então, São Paulo chegou em Timóteo e deu uma exortada, deu um chacoalhão, né? Acorda, Timóteo, não se esqueça de quem você é, do que Deus já fez por você, não se esqueça dos dons que você já recebeu, não se esqueça da sua missão, não se esqueça da unção que há sobre você, porque veja bem, quando Deus te dá uma missão, Deus já te dá uma unção para realizar aquela missão, Ele te dá dons espirituais para você realizar aquela missão. Então, o Deus que te deu essa missão, Ele já te deu dons espirituais, Ele já te deu condição de realizar essa missão, Ele já te deu unção, só que a gente vai se esquecendo. Então, São Paulo exortou, deu uma chacoalhada, e hoje, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, eu quero chacoalhar você que está desanimado, chacoalhar você que só está olhando para os problemas, chacoalhar você que esqueceu das promessas de Deus, chacoalhar você que está achando que as situações são maiores que o poder de Deus, chacoalhar você que está, levando com a barriga a sua missão. Você é uma professora, você é um professor, você é um diretor de escola, você é até um padre, mas o povo não quer saber mesmo, então estou levando com a barriga, seja o que Deus quiser. Não, Deus quer que você recobre o seu ânimo, recobre a sua disposição. Exorto-te a reavivar também quer dizer voltar ao primeiro amor, né? Exorto-te a voltar ao primeiro amor, aquilo que São João escreveu lá na carta, no livro de Apocalipse, né? Aquela igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, que tinha se esfriado, e São João disse, olha, Deus te exorta a voltar ao primeiro amor, porque você se esfriou, então você está se afastando de Deus e daquilo que Ele tem para você. Gente, é muito medíocre a nossa atitude, muitas vezes, de viver a nossa vocação de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Isso é de uma mediocridade que nos condena e nos faz infelizes, porque você foi feito para dar o seu melhor, você foi feito para progredir, você foi feito para fazer o melhor da sua vida, para colher frutos ótimos. E se você vive na mediocridade, isso te encarcera, te encerra na tristeza, na falta de sentido. Então São Paulo exortou Timóteo e está exortando eu e você, exortando, sacoalhando a reavivar. A palavra reavivar foi escrito no grego original aqui no Novo Testamento como anazopirein, que poderia ser traduzido como literalmente como acender novamente, simples. Anazopirein significava, você tem uma fogueira aqui, você está no escuro, veio um vento e apagou a fogueira. Anazopirein do grego significava simplesmente acender de novo, acender novamente o que se apagou. Então, São Paulo está dizendo e Deus está dizendo, acenda de novo o ânimo, acenda de novo a disposição de amar, de perdoar, acenda de novo o fogo que se apagou, o fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo do amor, o fogo da oração,
o fogo da disposição de viver esse sacramento do matrimônio, o fogo da disposição de ser um bom padre que reza, um bom missionário que atende o povo. Acenda de novo, sabe? Porque você recebeu esse dom pela imposição das minhas mãos. E sugere significa, reavivar, sugere reacender, né? Sugere retomar algo que estava hesitante. Talvez Timóteo estava hesitante, com medo. Ele estava com os dons que ele recebeu inativos. Porque veja bem, Paulo não falou para Timóteo, olha, pede novos dons do Espírito Santo. Não. São Paulo diz, existem dons que Deus já te deu, Timóteo, mas que eles estão inativos, inoperantes. Acenda de novo, reaviva, retoma. Talvez existem muitos dons que Deus te deu, filho, filha, que ao longo da sua caminhada foram sendo abafados, apagados por tantas coisas. Depois eu vou falar aqui as coisas que abafam o dom de Deus em nós, né? Mas talvez você teve os seus dons sendo não cancelados, porque o que Deus dá ninguém cancela. Romanos 11, 29, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas talvez por decepção com líderes, com padres, com pessoas, você foi perdendo a sua fé. Mas olha, a sua fé em Deus não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. É uma fé muito imatura, aquela que acredita porque as pessoas são boas e aquela que desacredita porque as pessoas erram. Pessoas erram, padres erram, pastores erram, ponto. A sua fé não pode estar pautada no líder. Sua fé não pode depender da virtude ou não virtude do pastor, do padre, do líder. A sua fé tem que estar em Deus, Ele não falha. Nós, líderes humanos, falhamos. Mas Deus está te chamando a renovar, a reavivar, a retomar os dons que Ele te deu. Acenda de novo. Talvez, como eu disse, a decepção apagou. Talvez, como eu disse, os problemas abafaram, mas é hora de reacender. São Paulo adverte também a Timóteo, né? A não ter um espírito de medo, de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Você que está com medo de enfrentar o dia de hoje, você vai ter essa reunião difícil aí com o seu patrão. Você vai ter essa reunião difícil com as pessoas. Você vai ter que enfrentar essa sala de aula lotada de alunos. Você vai ter que viajar. Você vai ter que trabalhar carregando coisas. Você vai ter que limpar de novo a sua casa sabendo que vai ser suja daqui a pouco tempo. Você vai ter que cozinhar sabendo que tem aquele monte de louça, que amanhã tem que cozinhar de novo, que à noite tem que cozinhar de novo. Deus está te dizendo, eu não te dei um espírito de temor, de covardia. Enfrenta o que você tem que enfrentar, é uma ordem de Deus para você. Enfrenta sem medo. Enfrenta com ousadia. Deus te deu um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza é um espírito de fortaleza. Sabe, eu sei que talvez você esteja abatido, abatida, mas é hora de se levantar. Deus já está vencendo em você. Você pode repetir depois de mim? Você em casa, os meus irmãos me ajudam. Deus já está vencendo em mim. Deus já está vencendo em mim. É mais forte o poder de Deus agindo em mim. É mais forte o poder de Deus agindo em mim. Do que os problemas. Do que os problemas. Do que o poder do mal. Do que o poder do mal. Agindo fora de mim. Agindo fora de mim. Deus já está vencendo em mim. Deus já está vencendo em mim. Ele me deu um espírito de fortaleza e coragem. Ele me deu um espírito de fortaleza e coragem. E hoje eu deixo todo o desânimo para trás. E hoje eu deixo todo o desânimo para trás. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São Timóteo, no fundo, estava cansado, gente, da missão. E é mentira se eu disser para você que a nossa missão não nos cansa. Humanamente falando, fisicamente. Às vezes eu vejo, né? Tem semanas nas quais eu tenho tanta coisa para fazer, que depois eu vou assistir uma pregação minha, ou vou ver uma coisa ou outra, eu vejo assim que o cansaço é tão grande que às vezes você troca até as palavras, você esquece uma sentença. Porque é muita coisa para fazer. Eu não vou ser mentiroso falar para você, minha vida é muito tranquila, a vida dos meus irmãos é tranquila. Não, nós fazemos muita coisa. E às vezes o cansaço nos visita. Mas o cansaço é curado com um descanso, não com desistência, né? Não com desânimo. Então a gente tem que aprender a descansar fisicamente, mas também a descansar em Deus.
São Timóteo, que era um discípulo fiel, precisou ser reanimado por Paulo. Imagina eu e você, né? O desânimo espiritual é normal, gente, mas não pode ser um estado permanente da nossa alma, né? O desânimo momentâneo é normal. E mais uma vez eu digo, existe uma responsabilidade pessoal no dom que Deus nos dá. São Paulo não pediu para Timóteo, São Timóteo, pedir outros dons, mas para reavivar o dom que ele já tinha. Então existe uma responsabilidade pessoal com o dom. Você tem que ativá-lo, você tem que usá-lo de forma corajosa, sem deixar esse dom paralisado, né? Você tem que fazer o seu talento render. Então, se houve um desânimo, hoje é o momento de recomeçar. Hoje é o momento de reassumir o dom que Deus te deu. Você pode falar, padre, qual é o dom que Deus me deu? Existem dons particulares, obviamente. Existem dons como um sacramento da ordem, um sacramento do matrimônio, te confere um status de vida ali, óbvio. Mas, gente, lembre-se que você é batizado. O batismo é o maior dom que Deus nos deu. O batismo nos faz filhos de Deus. Depois o crisma, né? Também. São dons que imprimem em nós um caráter. São sacramentos que nos dão dons específicos, né? Com o crisma, por exemplo, vem os 7 dons do Espírito Santo. Então se lembre que você é batizado, que você é ungido, que você é chamado por Deus, chamada. Não é o mundo que define a sua identidade, é o Espírito Santo que habita em você. Então, faça o seu batismo, vou usar essa analogia, claro, título de analogia, reative o batismo que está em você. Reative as consequências, né, os frutos do batismo. Reative os frutos do crisma. Reative o ânimo espiritual. Quantos dons estão paralisados em nós por causa do medo, sabe? Quantos de nós não estamos paralisados hoje por causa do medo? Medo de evangelizar, medo de testemunhar, medo de recomeçar depois de uma queda. Não existe pecado maior que o amor de Deus. Recomece em nome de Jesus. Medo de enfrentar um vício, uma depressão, uma tempestade. Mas Deus te deu um espírito de fortaleza. Então não deixe o medo dominar você, sufocar a sua fé. Talvez você tinha começado um trabalho na igreja e parou. Talvez você tinha começado um apostolado na internet e parou. Talvez você tinha começado a lutar pelo seu matrimônio e parou. Ai, mas padre, eu luto sozinho. Ai, mas é isso, mas é aquilo outro. Olha, para de desculpa, né? Eu entendo o seu sofrimento, eu acolho você. Mas a gente tem que ter consciência que na vida a gente só pode ter 2 coisas. Ou resultados ou desculpas. A gente nunca pode ter os 2, né? Se você quer ter resultado, deixa as desculpas. Se você quer ter desculpa, deixa o resultado. É fato. Eu sei que existem variantes aí, agravantes e atenuantes, mas enfrenta a vida como ela é. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor, que no dia do juízo você possa chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, com os dons que o Senhor me deu, eu desenvolvi ao máximo. Uns são mais fortes, outros são mais frágeis, eram mais frágeis, mas eu dei o meu melhor. Senhor, a família que o Senhor me deu, eu lutei até o fim por ela. Senhor, o casamento que o Senhor me deu, o Senhor sabe que eu não medi esforços para fazê-lo acontecer. E se não aconteceu, não dependeu de mim, mas eu dei o meu melhor, né? E obstáculos, falar agora sobre isso, que abafam o dom de Deus em nós. Obstáculos. Primeiro, eu já tenho dito e retomo, é o desânimo, né? É esse cansaço que vai minando as suas motivações. Uma pessoa desanimada, ela não tem mais motivação, né? Vamos ali fazer aquilo? Ah, não, já tentei, não vai dar. Vamos viajar? Não, nunca dá certo, o carro sempre quebra. Dando exemplos, a pessoa perde a motivação. Então, o desânimo abafa o dom de Deus em nós. E o desânimo, não estou dizendo que é culpa sua. Sim, padre, eu estou desanimado, mas o meu líder errou. Sim, padre, eu estou desanimado, mas a minha paróquia não ajuda, a minha comunidade não ajuda. Sim, padre, eu estou desanimado, mas eu estou devendo. Sim, padre, eu estou desanimado. Olha, gente, a gente sempre vai ter desculpa para ser santo ou para ser pecador. A gente sempre vai ter desculpa para ser feliz ou para ser triste. Escolhe, né? Você tem motivos hoje para ser triste, eu sei. Mas você também tem motivos para ser feliz. Você tem desculpas hoje para ser santo, eu sei. Você quer o céu, você quer crescer. Mas você também tem desculpa para ser pecador. Então, escolhe o que você quer. Todo mundo tem algo difícil para concretizar. Escolhe o seu difícil, né? É difícil você conquistar, lutar, crescer, mas também é difícil você ver todo mundo crescendo e você ficando para trás.
frustrado e amargurado. Então escolhe o seu difícil, né? Qual difícil você quer lidar? Com o que você quer ter como consequência na sua vida? Então o desânimo abafa o dom. Reaja hoje contra o desânimo. Reaja hoje contra o cansaço espiritual. Levante-se. Recomece, né? Outra coisa que abafa o dom. Não precisa nem dizer, mas isso aqui a gente sempre tem que... O óbvio precisa ser dito, né? Aprendi com o Padre Jonas. O pecado, a desobediência. O pecado, a desobediência a Deus abafam o nosso dom, abafam o nosso ânimo, abafam o nosso fervor. Talvez hoje é o dia de você fazer uma boa confissão. Talvez hoje é o dia de você se decidir romper com o pecado. Eu sei, não vou ser demagogo, que existiram na sua vida um nível de concessão ao pecado, existiu na sua vida um nível de adesão àquilo que você sabe que não é da vontade de Deus, que você ficou tão vendido nisso, você está tão envolvido que você não consegue nem ver caminho de saída. Já faz parte da minha vida, Padre. Mas é com você que Deus está falando, tá? Deus pode te libertar, sim. Você tem que chegar diante dele e ser honesto. Falar, Senhor, hoje eu não vejo condição em mim de vencer isso, mas eu quero, me ajuda. O Senhor pode vencer em mim. O pecado, a desobediência não pode ser um estilo de vida. Não pode ser um jeito de viver. Ah, mas todo mundo faz, filho. Você quer o céu? Filha, você quer o céu? Você quer ser feliz ou você quer viver mediocremente? Você quer viver na mentira? Olha, a mentira continua sendo mentira, por mais que todo mundo diga que ela é verdade. E a verdade continua sendo verdade, por mais que todo mundo diga que ela é mentira. O certo continua sendo certo, por mais que todo mundo faça o que é errado. Então hoje, busque uma boa confissão. Então hoje se decida a romper com o pecado. Então hoje se decida a sair de um estado de desobediência a Deus. Porque o pecado, a desobediência, a mentira, abafam o dom de Deus. E Deus está nos dando essa ordem, reaviva o dom. Talvez seja só uma cinza, você já percebeu? Quando você está fazendo churrasco, lá no sul a gente faz muito churrasco, né? Às vezes você está fazendo um churrasco, tem ali um carvão, ou fazendo uma fogueira, que seja, e parece que só tem cinza, mas você vai dar uma soprada, ou antigamente a gente pegava a tampa de uma panela, né, e fazia assim, para fazer o carvão pegar de novo, ou tem gente que usa um ventilador, aí por trás da cinza tem uma brasa ainda. Aí você vai, nossa, tem uma brasa, dá para colocar mais um pedaço aqui de costela, de bisteca, do que seja. Às vezes também é a mesma analogia na nossa vida, parece que só tem cinza. Só tem a cinza do medo, só tem a cinza da decepção, só tem a cinza da tristeza, mas Deus está falando, não assopra. Deixa o fogo do meu espírito soprar, que você vai ver o fogo reacender, né? Deixa o vento, do meu espírito soprar, que você vai ver o fogo reacender, né? Então, o pecado e a desobediência apagam o nosso ardor. Mas o que mais apaga o nosso ardor? Isso aqui é óbvio também, mas, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. A falta de oração. A falta de comunhão com Deus. Sem oração, sem comunhão com Deus, o dom esfria e o ardor espiritual vai embora. Se você tem tido muitas prioridades, mas se a oração não é uma prioridade para você, é sinal que você não ama a Deus o bastante e é sinal que o desânimo já chegou no seu coração. Às vezes o desânimo não é nem fruto do erro dos outros ou do erro nosso, mas é fruto desse esfriamento espiritual, dessa falta de oração, né? Quem não reza, gente, já começou a afundar, sabe? E quem reza, ainda que esteja errando, Deus vai consertar de alguma forma, né? A gente subestima o poder da oração. E tem gente que fala, ai padre, eu não tenho tempo. Gente, a gente tem tempo porque é prioridade, né? É que nem a pessoa que nunca tinha tempo para fazer uma caminhada porque trabalha muito. Infarta num dia, no outro está caminhando, né? Percebeu? Nunca tem tempo. Para comer igual um boi tinha, né? Para viajar, para tudo tinha. A pessoa infartou, ela arranja tempo. Por quê? Porque ela viu que ela caminha, ela morre. Então se tornou uma prioridade para ela, né? Então, olha, se você tem tempo para ir ao salão, que é muito bom, dá um jeito nesse cabelo aí, pelo amor de Deus, né? Passa um batom nessa cara, né? Você, mulher. Se você tem tempo para visitar uma pessoa, se você tem tempo para comer, se você tem tempo para ficar no TikTok aí, horas e horas, para assistir aquela série, pergunta para você mesmo se essa série está te acrescentando tudo isso que você acha que ela está. Por que você não tem tempo para rezar? Por que eu não tenho tempo para rezar?
A oração precisa ser uma prioridade. A gente não tem o cronograma de cada dia, né? Eu sou bem organizado, não sou metódico, mas eu sou organizado. Eu gosto de pensar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso gastar tanto tempo nisso, naquilo, não posso procrastinar, né? Perder tempo. Então, na sua cabeça tem que ter já também um momento da oração. Tem que ter em cada dia o tempo, o momento da oração, né? Tem que fazer parte do cronograma diário, sabe? Então, a falta de oração, ela abafa o dom. Sem comunhão com Deus, o dom esfria. Talvez você está com o dom de Deus aí, que Ele te deu no seu matrimônio, na sua vida, frio, por falta de oração. Tem que ter oração. Tem que ter comunhão com Deus. Porque é na intimidade com Deus, é na oração que você vai ouvindo Ele, que a intimidade vai sendo restaurada, que as palavras que Ele vão te dando, vão te tirando do torpor, do desânimo, vão te levantando, né? Falta de oração. Outra coisa que abafa o dom de Deus em nós, a ingratidão. Aquilo que os padres da igreja chamavam de amnésia espiritual, né? É você esquecer as bênçãos de Deus, as bênçãos passadas, né? É você não contar as bênçãos, como diz o Salmo. Porque a ingratidão gera desânimo. Quando você esquece das bênçãos passadas, tudo que Deus já fez na sua vida, você corre o risco de se encerrar no desânimo. Mas quando você começa a lembrar, eu estou passando por isso, mas Deus já me livrou disso, Deus já me livrou daquilo, Deus já me tirou da morte, Deus já abriu uma porta, Deus cumpriu já isso na minha vida. Isso vai trazendo um novo entusiasmo, né? E a palavra entusiasmo é fantástica, né? O prefixo en, entusiasmo, né? Vem do theos, né? Entusiasmo do grego quer dizer estar cheio de Deus, né? É deixar Deus te encher de esperança. Então, talvez hoje você precise olhar para trás e fazer uma oração de louvor. Senhor, obrigado, porque eu já vivi situações piores que essa que eu estou vivendo hoje, e o Senhor já me livrou da boca do leão. Obrigado. Obrigado porque o Senhor já me tirou da boca do leão. Obrigado porque o Senhor já me restaurou quando eu achava que não tinha mais sentido. Obrigado porque o Senhor já me levantou nas minhas quedas. Obrigado porque esse problema de hoje não vai me definir como os antigos não definiram. Eu creio no seu poder, na sua ação. Seja grato, celebre os feitos de Deus na sua vida. Isso reaviva a chama do dom. Se você só olha para o que deu errado, tem gente que é viciada no negativo, né? Se você só olha para o que deu errado, você vai viver desanimado. Olhe para o que está dando certo. Tem gente que diga assim, padre, nada na minha vida está dando certo. Eu pergunto assim, nada? Certeza? Você está aqui, você está respirando, ué. Você não está doente em fase terminal. Mesmo se tiver, é preciso ter esperança no céu, né? Olhar para a eternidade. Não é só aqui que a gente vive. Mas louvar, ser grato. Outra coisa, última coisa que abafa o dom, né? Que faz a gente desanimar. O mundanismo, né? A distração. O excesso de coisas superficiais, supérfluas desse mundo, que tiram o foco de Deus. A busca excessiva por prazer, por uma aparência perfeita, por ter, por mostrar, por exibir, por querer reconhecimento das pessoas, né? Correspondendo às modinhas desse mundo, isso também abafa o dom, sabe? E como reavivar a chama do dom? Como? Em primeiro lugar, volte à palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo contato, a Bíblia é o combustível da chama, do fogo de Deus em nós. Volte ao primeiro amor, volte à palavra, ou se você nunca foi um homem ou uma mulher de ler a Bíblia, comece. Gente, o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova o poder, a importância de sermos pessoas cheias da palavra, que leem a palavra, que vivem a palavra. Eu já fiz o convite outros dias e faço novamente. Esse ano estou fazendo, né, o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, todos os dias ao meio-dia, está entrando no meu canal no YouTube um vídeo nos quais eu estou lendo a Bíblia, explicando a Bíblia inteira, dividindo os 12 principais períodos da história da salvação, para ficar mais didático, né? Porque a Bíblia toda é um compêndio de 73 livros que conta a mesma história, né? E está lá, você pode começar hoje, o seu ano pode começar hoje, a playlist está lá, se chama Bíblia em um ano. Só lá você começar. Hoje você faz o primeiro vídeo, amanhã o segundo, os vídeos estão todos lá.
conhecer mais a palavra, mas também conhecer, claro, eu estou fazendo um estudo como um todo, né, para você entender sobre o que a Bíblia fala e o que no Antigo Testamento se cumpre no Novo, assim sucessivamente. Mas você precisa ter um contato diário com a palavra. Por exemplo, hoje cedo eu já fui à capela rezar, né, li a leitura de hoje, Deus já falou comigo. Voltar à palavra, porque a palavra, gente, ela vai nos balizando, ela é o GPS que vai corrigindo a nossa rota, ela vai retirando a gente do caminho errado e colocando no caminho certo. Ela vai balizando a nossa mente, nos ensinando a pensar como Deus. Então, volte à palavra, leia a Bíblia, seja um homem e uma mulher de meditação, de leitura diária da Bíblia, porque isso vai reavivar a chama do dom de Deus em você. Vai reavivar o espírito de fortaleza em você que tem sucumbido ao medo, ao desânimo. Então retorne à palavra de Deus, leia a palavra, medite a palavra. Gente, é lastimante para nós padres percebermos o quanto os católicos desconhecem a palavra de Deus, o quanto nosso conhecimento, na maioria dos casos, talvez você seja uma exceção, mas na maioria o conhecimento é muito raso. E isso limita a nossa ação espiritual, isso muitas vezes contribui para nós sermos encerrados no desânimo. Você vê, nas tentações do deserto, o diabo tentou Jesus usando a Bíblia. E Jesus tinha um conhecimento tão intenso e superior da Escritura, que ele rebateu a tentação do diabo usando a Escritura do jeito certo. Tanta gente fica repetindo o versículo, decorando o versículo. Não é isso, é entender a Bíblia, não é ficar decorando o versículo. É entender a palavra, é entender o pensamento de Deus, né? Tende o pensamento de Cristo, disse São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Isso só acontece através da leitura da palavra. Então, para reavivar o dom, volte à palavra. Mas também, para reavivar o dom, como eu já falei anteriormente, mas agora eu falo no sentido inverso, volte à vida de oração, persevere na oração. Por quê? Porque na oração, o Espírito Santo vai falar com você. E o que o Espírito Santo fala, muitas vezes, é o remédio para nos tirar do desânimo. Quantas vezes os meus irmãos já devem ter vivido essa experiência? Eu vivi, os meus irmãos com certeza também, momentos de cansaço, de perseguição, de dúvida, de desânimo. Todos nós vivemos, de quedas. Mas você vai rezar e Deus te dá, através do Espírito Santo, uma palavra, uma direção que na hora te levanta. Você nem lembra do que aconteceu, corrige ali o que foi errado. Restaura o ânimo, restaura a visão, restaura a disposição de lutar. Quantas vezes? Então é preciso, porque o Espírito Santo fala no silêncio da oração, é preciso rezar. Isso reaviva a chama do dom. Outra coisa que reaviva a chama do dom, né? Terceira coisa, viver os sacramentos. Sim, muitas pessoas estão com o dom de Deus apagado porque não se confessam, porque não comungam, porque não adoram Jesus na Eucaristia. Adore Jesus na Eucaristia, visite o Santíssimo, reze o terço ou o rosário se possível, vá à missa, comungue se você pode. Se você não pode comungar por alguma razão, vá à missa mesmo assim, ouça a palavra, alimente-se, né? Se tem alguma coisa que te impede por estado, né? Condição de estado, não é uma coisa que você confessa e resolve, talvez você não pode confessar também por causa do seu estado hoje, mas vá à missa e tente resolver o que está ao seu alcance para você voltar a comungar, para você poder se confessar. Os sacramentos reavivam a chama do dom em nós. Agora, se a gente deixa de viver o sacramento, tudo isso você pode achar, padre, é circunstancial. Não é, isso vai matando o teu ânimo, isso vai retirando o seu fogo, né? Vai te encerrando no medo, na covardia. Outra coisa que renova, reaviva a chama do dom em nós, o serviço. Porque São Paulo não falou para Timóteo, Timóteo, vai agora para um spa, fica lá em oração por 6 meses na piscina. Não, São Paulo falou, filho, reaviva a chama do dom que você recebeu e continue a sua missão de servir como bispo em Éfeso. Então, o serviço, ou seja, o colocar o dom de Deus em prática, o exercer a missão que Deus nos deu, o exercer a missão de pai, de mãe, de filho, de profissional, de médico, de açougueiro, de padre, com exatidão, reaviva a chama do dom de Deus em nós. Olha o que Santo Agostinho dizia. Olha só, essa frase de Santo Agostinho é fantástica. Ele dizia o seguinte: começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. Começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. Ou seja,
realiza o teu dom, a tua missão. Começa a ser o que você deve ser. Seja padre como você deve ser, seja pai, mãe, profissional, missionário, médico, juiz, advogado, político, diarista, como você deve ser. Dá o seu melhor. Começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. E Deus te ajudará. Então sirva. Deus não te deu os seus dons para você ficar num espírito de autoconservação. Deus te deu os seus dons para você se expor, para você servir. Tem gente que tem medo de ser julgado, é um orgulho na verdade, então não faz nada, porque o que vão falar de mim? Não, o humilde ele se expõe, ele serve, ele não está preocupado com a plateia. Você não veio para esse mundo para agradar uma plateia, você veio para esse mundo para cumprir um propósito. Para de ficar preocupado com o que estão achando de você e faz o que Deus já te pediu. Volta ao primeiro amor, volta e serve. Serve com o dom que Deus te deu, coloca em prática o dom que Deus te deu. Muita gente adoece espiritualmente, até que reza, até que lê a Bíblia, mas por falta de serviço. Porque é um tripé, né? Você reza, está entendendo? Você lê a palavra, mas também você trabalha, você coloca o dom que Deus te deu à disposição. Então sirva na igreja, sirva sendo um catequista, sirva trabalhando numa pastoral. Me perdoe, mas tem gente que é tão orgulhosa, se acha tão bom. Padre, eu estudei teologia, ou eu viajei para a Terra Santa, ou eu tenho mais uma condição financeira melhor, então eu não preciso servir na paróquia. Precisa sim. Precisa servir na paróquia, precisa servir no dízimo, precisa servir numa pastoral, precisa fazer alguma coisa, sai desse salto, desce. Sirva, seja humilde. Talvez é por isso que o dom de Deus está esfriando em você. Tem gente que adoece por falta de serviço, presta atenção. Tem pessoas que eram ativas na igreja, ativas num grupo, de repente elas saem, elas deixam de servir, elas deixam de estar ali naquele ambiente. Gente, elas adoecem. Claro, talvez você era um coordenador de grupo, hoje você tem 2 crianças pequenas, você está servindo de outra forma, isso é outra coisa. Mas se você, está negligenciando o serviço, isso vai te adoecer espiritualmente, às vezes mentalmente, tá? Então sirva, coloque à disposição o dom que Deus te deu. E colabore com o Espírito Santo, última coisa, né? Busque o Espírito Santo todos os dias, colabore com a ação do Espírito Santo e saiba que o Espírito Santo é o guardião do dom, mas você é o cooperador. O Espírito Santo é o doador do dom, mas você que coloca o dom em prática. Então peça o Espírito Santo, mas não tenha medo de fazer o que você tem que fazer. E São Paulo estava falando muito aqui também no contexto do testemunho, né? Não tenha medo, depois nós vamos ver o versículo 8. Não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor e de mim, que sou seu prisioneiro, né? São Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Então, Deus hoje está te falando, reaviva o dom e vai me testemunhar, vai servir, vai falar de mim, vai evangelizar. Quanta gente com medo de evangelizar. Não tenha medo de se expor, de falar de Deus, de usar uma camisa de Nossa Senhora, de postar que você vai à missa. Não se envergonhe de Jesus. Deus hoje quer reacender em você o fogo da paixão pela evangelização. Deus hoje quer reacender em você o fogo da paixão pela vida de oração, do amor à igreja, do amor à doutrina. O dom de Deus não se perde, mas ele pode ficar adormecido. E hoje é o momento de fazer esse dom florescer. Hoje é o momento de fazer esse dom se reavivar, se renovar. Eu sinto que o Espírito Santo já está fazendo isso. O Espírito Santo já está visitando muitas pessoas nesse momento. E o Espírito Santo já está renovando, reanimando, reavivando a chama do dom de Deus em muitas pessoas. Pessoas que tinham desanimado pelo cansaço, pela decepção, pela preguiça, pela distração do mundo. Mães que estão sendo até tentando ser boas mães, mas deixaram de rezar e por isso estão entregando amargura, tristeza, angústia, reclamação demais para os filhos, para o esposo. Você precisa voltar à oração, minha filha. Esse teu filho não pode ser teu Deus, o teu ídolo. O teu Deus é Jesus Cristo. Você serve melhor o teu filho se você amar mais a Jesus, se você tiver o teu tempo de oração todos os dias. Pessoas que te serviam na igreja, que eram líderes e que hoje estão em estado de pecado. Você vive num pecado vergonhoso. Deus está reavivando a chama do teu dom e Ele te diz que o teu pecado não é maior que o seu dom. Confessa, volta, Ele vai te ajudar. Ele te levanta, busque ajuda naquela pessoa que Deus já te mostrou que pode te ajudar. Busque ajuda. O Espírito Santo está falando com muitas pessoas agora. O Espírito Santo está batizando muitas pessoas agora. Pessoas que começaram bem, mas foram desanimando no casamento, na família.
Pessoas que começaram bem, mas foram perdendo a disposição de amar, de perdoar. O Espírito Santo está visitando você agora. Está curando, levantando e libertando você agora. Uma pessoa que você estava prostrada até fisicamente. Você não está conseguindo sair da cama. Deus está te dando essa ordem. Saia. Eu te sustento, eu te capacito com o meu Espírito. Levante, toma um banho. Vai para a vida, vai trabalhar. Uma pessoa que está desempregada e perdeu o ânimo, o Senhor está levantando o seu ânimo, continue atrás. Deus vai abrir a porta na hora certa. Uma pessoa que tem tentado passar muito em concursos, o Senhor está renovando o seu ânimo. O Espírito Santo está renovando o ânimo, a coragem, a disposição em muitos corações nesse momento. A imagem que o Senhor me dá é de uma casa totalmente desorganizada. As coisas espalhadas, fora do lugar. Roupas sobre o sofá, sobre a mesa. À medida que o padre ia pregando, é como se essa pessoa pegasse e ela fosse recolhendo todas as coisas, organizando. E o discernimento que Deus me dá é que, para que o ânimo se restabeleça na sua vida e na sua casa, se faz necessário esta ordem. Retira todas as válvulas de escape, todas as coisas que provocam desânimo em você. Você está desanimado porque falta disciplina. E sim, muitas pessoas, nosso Senhor está despertando para uma vida de oração. A vida de oração é vida na nossa alma. E nos dá ânimo diante das tempestades, das intempéries, das contrariedades da vida.